Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela e aí fazendo a discussão. Se vocês quiserem fazer a intervenção, podem abrir o áudio aí e a gente vai discutir. Deixar aqui maior, aí fica melhor de visualizar, né? Vamos lá. Essa primeira questão aí, 16, né? A banca iniciou falando aí dos PCNs, da BNCC, e depois entrou com a questão do conteúdo aí do jogo, né? E vai focar isso lá nas alternativas, né? Então a questão dizia o seguinte: de acordo com os PCNs e a BNCC, os jogos, né? Aí ele cita aqui os jogos já de cara, os jogos são um dos conteúdos da educação física escolar, sendo de suma importância para o desenvolvimento corporal dos alunos. O jogo é lúdico e essa característica pode ser utilizada para incentivar os alunos a participarem das aulas de educação física na escola, alcançando assim os objetivos educacionais. Sobre a importância dessa atividade, é correto que, deixa eu só autorizar aqui a entrada de Renata. E aí, Renata, boa noite. Estou iniciando aqui, qualquer coisa você vai comentando aí, certo? Está na primeira questão. Então, ele questionava aqui, correto, né? O que é correto, e isso aí é sempre importante a gente fazer esse destaque lá, porque às vezes tem aquela questão do incorreto, né? E aí você acaba se perdendo. Então, é sempre importante fazer o destaque lá na prova também, que ele quer saber aqui o que é correto em relação aos jogos, né? O conteúdo do jogo, e tratando essa perspectiva aqui do jogo lúdico. Então, a primeira questão dizia, né? A primeira alternativa: o foco no desenvolvimento e na reconstrução das técnicas esportivas é necessário, sem priorizar os gestos técnicos perfeitos e mecanizados, e sim os gestos reconstruídos pelos alunos de forma que seja significativo para eles. Essa questão, ela está assim perfeitinha e, né, como foi colocado inclusive pelo Gabarito, porque justamente quando a gente está tratando do jogo lúdico, é preciso pensar nessa reconstrução, que aí é uma questão lá do João Batista Freire, do próprio Josmar da Ordem, a discussão das técnicas, né? Então, a reconstrução das técnicas esportivas é necessária, isso é importante pensar nisso, né? Mas aqui você não vai priorizar o gesto técnico perfeito mecanizado, é aquilo que a gente tinha antigamente, né? De só focar nessa questão da perfeição do gesto técnico, pensando naquela ideia lá do esporte de alto rendimento, tal, performance, né? Então você não foca nisso, né? Sem priorizar nisso aqui, mas sim reconstruindo, né, essa ideia aí do gesto pelos alunos, sendo significativo para eles. Então, assim, pensando no jogo, que é lúdico, né, o conteúdo dos jogos na educação física, isso aqui está correto. Né? Então, assim, pelo menos no meu entendimento aqui, essa questão está tranquila quanto a isso. Né? E aí a gente pode pensar aqui nos outros os erros aqui das outras alternativas, né? Por exemplo, a B, a execução técnica nas práticas corporais não deve ser trabalhada nas atividades com os diversos tipos de jogos, pois, por sua natureza solta e descontraída por si já estimula no aluno compromisso em buscar a execução do movimento correto. Então, ele fala que a execução técnica nas práticas corporais não deve ser trabalhada, né? Aí ele coloca aqui esse não, assim, você pode trabalhar, mas não é o que está contrário aqui na letra A. Né? Você pode trabalhar, mas você não vai focar nessa parte de perfeição, dos gestos mecanizados. E aí é que ele já começa dizendo que não deve ser trabalhado, né? Não deve ser trabalhado nas atividades. E aí ele comenta que por si, né, aqui nessa questão do jogo aqui, os diversos tipos de jogos por si já estimulam esse compromisso com o aluno em buscar a execução do movimento correto. Né? Então, essa questão aí, ele está dizendo que justamente não precisa pensar na técnica, porque o jogo ele já faz isso, já faz com que o aluno busque, né, colocar lá o movimento correto. E aí não é bem assim, né? Na verdade,
o professor precisa estar atuando ali de forma mais próxima do aluno para fazer essa correção, né, e incentivando o aluno a buscar esse movimento correto. Então, aí, pensando nessa ideia, a alternativa B fica correta. Né? A C ele diz o seguinte, né, a educação física no ensino infantil deve exclusivamente priorizar atividades lúdicas por meio de jogos, brincadeiras, para que os alunos aprendam suas regras e possam ir aumentando gradualmente as resoluções de problemas. Então, vai, né, tratar só de atividades lúdicas. Né? Aí você já pensa nessa ideia aqui do exclusivamente como sendo algo negativo para essa alternativa aí. Né? E aí justamente isso elimina esse item C. O ensino das primeiras técnicas em função de um melhor aprendizado dos jogos e das brincadeiras nos quais os alunos assimilam as habilidades e os fundamentos importantes para o futuro atleta deve ser proposto. Aí ele coloca aqui, né, pensando nessa ideia aqui do ensino das primeiras técnicas em função de um melhor aprendizado dos jogos e das brincadeiras, nos quais os alunos assimilam as habilidades e os fundamentos importantes para o futuro atleta. Né? Aí, assim, é aquela ideia que a gente já debateu também lá nas dicas, nas aulas, no aulão, no cursinho. A ideia da educação física escolar não é pensar na ideia de formação de atleta, né? Formação do cidadão crítico, reflexivo, que entende a questão das práticas corporais e não pensando aqui nessa ideia de formação do atleta. A 17 foi bem interessante essa questão aí, porque ele juntou, né, a questão dos PCNs aí relacionada aos critérios de seleção dos conteúdos e os próprios conteúdos. Né? Então, a gente fazendo essa relação aí no final, né, quando ele questiona aqui, né, os seguintes critérios e conteúdos, você tinha que pensar primeiro quais são os critérios lá propostos pelos PCNs, né, e aí depois os conteúdos que estão lá. Então, quando a gente, né, fez a discussão disso, a gente viu que o primeiro critério de seleção dos conteúdos é a relevância social. Então, só por isso, né, você já consegue eliminar aqui inicialmente essa relevância cultural e essa relevância filosófica. Né? Então já fica fora aqui. Aí ficaria justamente essas duas alternativas aqui para a gente pensar. Né? Então, a letra C, relevância social, características dos alunos e características da própria área da educação física, já traz corretamente os critérios. E aí você faz a análise dos conteúdos e percebe também que está tudo certinho aqui, jogo, luta, ginástica, atividades rítmicas, expressivas, considerando aí, né, a atividade rítmica expressiva como sendo o que envolve a dança, né, apesar de a dança não estar explícita como conteúdo lá nos PCNs, e aqui conhecimento sobre o povo. Né, então aqui você conseguiria fechar aí tranquilo essa 17. Né. Na letra D você vem com a relevância social tranquilo, características dos alunos, interesse do professor, né, aí aqui já era. Interesse da própria área, características da própria área. A questão 18 tratava aí justamente dessa questão do esporte como fator educacional, né? E aí ele diz o seguinte: de forma geral tratado como um caráter de promoção de consciência crítica daqueles que o praticam. Essas e outras indagações permeiam atualmente as discussões sobre o esporte dentro das escolas. Nesse sentido, com o esporte na escola, os docentes devem. Aqui é o seguinte, pessoal, a gente, né, fez essa discussão aí em relação à preposição, né, do da e do na, o esporte na escola, o esporte da escola, mas aí é preciso pensar aqui em outra condição. Quando a gente está tratando aqui, né, naquela relação, o esporte, acho que ele coloca aqui, o esporte dentro da escola, né, por exemplo, esse aqui, ó, esporte dentro da escola, você pode pensar naquela relação, né, que o esporte que entra na escola, ele fica lá do jeito que é lá fora. Né? E o esporte que é da escola, ele é tratado nesse contexto de fator educacional. Então, quando a questão está discutindo especificamente isso, a gente precisa pensar exatamente bem direitinho nessa relação do da escola e do na escola. Mas em alguns casos, assim, a relação do esporte na escola, como foi colocado aqui, é pensar o esporte sendo o conteúdo que vai ser trabalhado, né, em âmbito escolar ou na escola. Nesse caso aqui, a preposição na não está sendo, vamos dizer assim, preponderante para a gente pensar na relação da e na. Certo? É apenas o contexto de que
o esporte está sendo trabalhado na escola como conteúdo, né? E aí ele coloca, né, os docentes devem. O que é que o professor de educação física deve fazer quando estiver trabalhando com o conteúdo esporte lá na escola, certo? Desenvolver e capacitar as crianças e os adolescentes para que consigam, de forma individualizada, lidar consigo mesmo diante de suas necessidades, desejos e expectativas. Acho que algumas pessoas ficaram com dúvida aqui nessas alternativas, né? E aí a gente precisa justamente pensar nessa ideia de ir eliminando cada um, né? Por exemplo, a alternativa B, impor limites ao seu ensino, pois o esporte nas aulas de educação física precisa ocupar apenas um pequeno espaço. Então, aqui a gente tem, né, essa ideia de primeiro impor limites, para você ir pensando aí, né, em eliminar, e aqui ocupar apenas um pequeno espaço. Não é bem assim, né? A ideia não é essa. A ideia é que os conteúdos tenham, independente de como seja, né, no caso aí do esporte, tenham um espaço adequado, né, em relação ao tempo, próprio infraestrutura. Na alternativa C, observar que para o esporte o fato principal é a vitória, né, conquistada por meio de muita repetição dos processos pedagógicos e do aprendizado técnico do esporte. Aí a gente pensa novamente naquela ideia, né? Quando você quer discutir a perspectiva de ensino, a ideia não é especificamente pensar só na vitória, em repetição do gesto técnico, é aquilo que a gente tem discutido lá naquela outra questão, inclusive. A letra D resgatar os valores na coletividade em detrimento do individualismo, bem como o compromisso do respeito ao outro e a compreensão de que, no esporte, o adversário deve ser encarado segundo as regras propostas, né? Então, nessa alternativa D aqui, estava bem tranquila a ideia, né, de pensar o conteúdo do esporte lá na escola, sem estar pensando nessa relação de dar e na, certo? Porque é isso que eu estou comentando. Se você for ficar focado só nessa relação da e na, a gente pode considerar em diversas situações. Aqui o contexto não é esse, aqui o contexto é o esporte sendo tratado como conteúdo pedagógico dentro da escola, né? E aí essa preposição não tem tanta relação aqui para você pensar nessa situação, né? Então a alternativa D aqui, ela cabe certinho aqui nesse contexto de pensar como é que os docentes devem trabalhar com esse conteúdo aqui, esporte. Aonde? Na academia, no campo de futebol, não, é na escola, né? Então, dessa forma aqui é como a gente precisa trabalhar, né? Sim, aí aqui na letra A, né, você pensa nessa ideia de pensar aqui de forma individualizada para, né, os alunos trabalharem só dessa forma. A ideia, na verdade, é o coletivo, né? O grupo, a cooperação. Então, a ideia não é só pensar de forma individualizada. A questão 19 é essa questão aí que está, né, em discussão para a gente entrar com recurso, porque a banca não citou aqui, né, não fez citação de autor, de Tubino, de Brast, né, Walter Brast, de outros autores que citam já Walter Brast também. Então, deixou em aberto a questão de interpretação, né? Você tem a situação aqui de pensar que a banca já utilizou esse mesmo contexto, né? Esse mesmo enunciado aqui, bem parecido, só trocando algumas palavrinhas aí, e ela deu como a resposta correta sendo participação em rendimento. E aqui alterou, né? Colocou a letra B, alto rendimento e atividade de lazer. Então aqui a gente precisa pensar aqui em duas situações para essa questão, né? Aqui eu não vou nem entrar em relação à discussão dessa questão no sentido de pensar aqui o que é que a gente teria como resposta, porque de fato fica só nisso, né? Assim, pensando nessa ideia de quanto ao sentido aqui do esporte, como é que ele se coloca, né? As manifestações, a gente sabe que, né, tem essas várias classificações aí, e essas tradicionais aí, considerando, por exemplo, o Manuel Tubino, né? A gente tem o esporte educação, o esporte participação, o esporte rendimento. Aí outros autores complementam, esporte participação ou popular, esporte performance ou de rendimento, né? E aí aqui o problema na letra B, primeiro que eles trocaram aqui o alto rendimento com L e colocaram com U, né? Alto de uma coisa própria, sua, de si próprio, e o alto rendimento é no sentido da performance, de quanto você consegue, né, ser melhor. Então tem um sentido diferente aqui
pelo que eles acabaram errando aqui nessa letrinha, né? E aí, a ideia aqui é pensar nessas duas questões assim, se aqui está errado, o sentido muda, a questão tem que partir para a letra D como sendo a correta. Ah, mas aqui o sentido talvez fique o mesmo e tal, não sei o que. Se ficar, as duas, né, considerando aí a discussão de outros autores, as duas vão estar corretas e aí a questão precisa ser eliminada, certo? Então, assim, pensando nas manifestações de esporte, a gente tem essa perspectiva aqui da letra B e da letra D. Aí a questão 20. Né? O jogo e o esporte apresentam-se como conteúdos da educação física e são amplamente apresentados, utilizados e vivenciados pelos professores. Ambos são elementos surgidos, construídos, transformados e difundidos culturalmente. Contudo, alguns profissionais não compreendem a diferenciação desses dois conteúdos, descaracterizando suas essências. Nesse sentido, é correto entender que, vamos lá, ele quer justamente essa diferença aí entre jogo, coloco aqui o jogo e o esporte. Então, deixa eu só destacar aqui o jogo e o esporte. Ele quer essa diferença. Né? Aí os esportes, na letra A, precedem os jogos, ou seja, o jogo é criado por uma sociedade a partir de determinada modalidade esportiva. A gente precisa pensar aí que o jogo ele é, né, bem antigo, a colocação lá do Isinger, né, como a classificação do jogo sendo uma questão cultural e antes mesmo, né, da cultura humana, os animais já jogam, né, em toda essa relação. Então você não pode pensar aqui que os esportes precedem os jogos, né, vem antes aqui dos jogos. A alternativa B diz o seguinte: o jogo e o esporte apresentam elementos comuns como regras, materiais, espaço, tempo de jogo e número de jogadores. A diferença do jogo em relação ao esporte está exatamente nessa situação, né? De você poder, no jogo, alterar as regras aí, fazer como você quiser, quer jogar 3 contra 3, você joga, né? E os materiais você pode utilizar qualquer material, se não tem uma bola oficial, você joga com uma bola qualquer lá. O espaço você reduz. Então, isso aqui você não poderia pensar como sendo uma coisa igual para os dois. Né? Isso pensando nessa relação de jogo e esporte como elementos culturais aí que têm suas características e suas diferenças. O esporte não. O esporte vai ser tratado daquela forma como é estabelecido pelas confederações, pelas federações. Né? Na letra C, o jogo pode ser trabalhado nas aulas de educação física como recurso didático e recreação, subsidiando os outros conteúdos. Aí beleza, né? Aqui a gente tem todo o complemento que você pode utilizar, por exemplo, uma aula de lutas e fazer jogos de lutas, né? A dança e utilizar o jogo ali como um recurso didático para fazer uma aula de dança, das práticas corporais de aventura, dos outros conteúdos da educação física e utilizando o jogo como esse elemento aí de um recurso didático. Isso aqui acontece muito com outras disciplinas, né? Por exemplo, a matemática, a ciência, quando querem fazer uma aula diferente ali, utilizando mais perspectiva lúdica, acaba utilizando o elemento jogo, né, como sendo um recurso didático para a sua aula. Mas na educação física a gente trabalha o jogo pode trabalhar como recurso didático também e como sendo um conteúdo próprio específico da disciplina, né, para ser discutido, trabalhado e ensinado para os alunos. Na letra D a gente tem aqui os esportes são organizados a partir dos governantes, aí aqui já fica sem lógica nessa questão, dos países que estabelecem regulamento de forma universal as práticas esportivas em todo o mundo, tem suas regras rígidas. Né? A gente tem aqui também a questão de certa rigidez nas regras, mas não é que elas vão ser sempre a mesma coisa, né? Vem sempre sofrendo alterações. Né? Então tem, de certa forma, flexibilidade nas regras, nessa perspectiva de alteração por parte das confederações, federações. Né? Questão 21, essa daqui é aquela questão que a gente já fez a discussão no grupo também, né? E assim, era a questão mais tranquila para você pensar aqui nas dimensões, né? Atitudinal, procedimental e conceitual, né? Assim, só a pessoa realmente estando numa condição mais crítica que não conseguiria perceber essa situação aqui e se envolver com o início do enunciado, né? Pensando as discussões sobre a avaliação, trazendo diversas questões para a disciplina de educação física. Aí se você tivesse focado só com essa parte de cima aqui da avaliação e
pensar aqui nas dimensões, aí você ia tentar confundir aqui a avaliação com dimensão e pensar, a avaliação eu sei que é diagnóstico, formativo, somativo, mas qual é? Aí você poderia ficar pensando na leitura aqui dentro desse contexto, né, no meio do enunciado, mas na verdade só bastava ler esse final aqui, né, tais como as dimensões atitudinal, procedimental e conceitual. Sempre que tem esse trio aí, é, né, tranquilo para acertar essa questão. É muito grande a influência que a música exerce na criança. Por meio dela, a criança canta, dança e movimenta, e por esse motivo deve fazer parte da proposta educacional para a educação física. Nesse contexto, dentre os diversos fatores que respaldam a música, destaca-se. A gente tem, pensando aí, né, a ideia do conteúdo da dança, envolvendo a música e tal, para essa questão aqui. Né? Então, ele fala nesse contexto, né, nesse contexto aqui que ele já colocou aqui, né, na importância da música, em relação à criança, no canto, na dança, no movimento, nessa ideia da educação física escolar, né, aqui no contexto educacional. Então vamos lá, letra A. A possibilidade de a criança vivenciar diversas experiências do seu movimentar, mesmo sem contextualizar no campo da educação física. Sempre que você vai tratar o conteúdo, é preciso contextualizar. Né? Você não pode ficar tratando o conteúdo de forma aleatória. Então, quando ele diz aqui, mesmo sem contextualizar, acaba deixando a alternativa incorreta aqui. Né? A letra B, a utilização da música na prática educacional como artifício dispensável. Aí, peraí, aquela leiturazinha dispensável, você vai dispensar esse artifício, a música, a dança, né, nas aulas de educação física? Não. Letra C, as diferentes formas de movimentações para que se reflita sobre o espaço no mundo, tendo a música como instrumento importante desse processo. Então aqui você pode pensar, né, uma questão que você vai trabalhar o contexto da música dentro da educação física, né, dentro das diferentes formas de movimentações, para refletir, né, sobre o espaço no mundo, utilizando a música como instrumento importante desse processo. Então, ficaria tranquilo aí, pensando na letra C. Né? Por quê? Porque na letra D você vai encontrar exatamente as diferentes variações rítmicas, sem contextualização novamente, né? Aí você já elimina também essa questão, pelo mesmo motivo da letra A aqui, né? Sem contextualizar. Tranquilo? Questão 23. Outra questão também que é aquela que você, né, pensa bem tranquilo aqui em relação à cultura corporal, do movimento, e vai embora para a próxima. Né? Então ele dizia, a educação física, a partir dos estudos de corpo e considerando sua dimensão cultural, ampliou nos últimos anos os estudos do movimento humano, do corpo físico e dos esportes em geral. A área que se destina a esses estudos de forma sistemática é a de... A gente fez a discussão dessa questão justamente no aulão, né, anterior à prova, e aí eu fiz lá a discussão, primeiro pensando na cultura corporal, como sendo colocada lá pelo coletivo de autores, né, no livro, Metodologia do Ensino da Educação Física, na abordagem crítica superadora. Depois a gente vê a ideia do Orlando Kunz colocando a cultura de movimento, e depois o Walter Bracho trazendo as discussões da cultura corporal do movimento, e aí foi ampliada tanto para os PCNs, né, no segundo ciclo, PCN2, e na BNCC também já utilizando essa nomenclatura mais completa de cultura corporal do movimento. Então, essa questão aqui também não tem muito o que discutir. Essa questão é uma questão que foi bem interessante aí para a gente pensar essa discussão, né, de esporte coletivo, esporte individual, com interação, sem interação. Então, a questão dizia, os esportes podem ser denominados de atividades motoras que exigem dos participantes uma antecipação de ações do adversário para reorganizar suas próprias ações e assim alcançar os objetivos da vitória. Os esportes apresentam-se como coletivos e individuais, né? Primeira informação importante. Aí depois ele coloca com interação e sem interação, com os oponentes. Aí aqui é onde está um termo-chave para pensar aí nessa questão. Né? Levando em consideração essas características, um esporte individual, ele quer, né, um esporte individual com interação, e ele quer um esporte coletivo sem interação. Então, quando você vem para, né, pensar nesse primeiro contexto aqui de um esporte individual com interação, o ciclismo, você vai pensar lá de forma individual, sem interação. Então, né,
fica fora aqui. A esgrima, você tem a questão do esporte individual com interação, né, com o oponente lá. Beleza. Aí aqui o hipismo, o esporte individual sem a interação, e o judô, né, de forma individual com a interação. Então, inicialmente você ficaria aqui com a esgrima e com o judô para pensar na questão correta. Depois ele quer um esporte coletivo sem interação, né, e aí sem ter essa interação com o oponente. Né? E aí a gente pensou assim, né, o voleibol. Você tem o vôlei, que as pessoas, né, os jogadores ficam em quadras separadas, e aí não tem essa interação com o oponente. Né? Essa interação, ela não pensando assim de forma mais ampliada, não existe, né, do ponto de vista dessa condição de separação das quadras e tal, ou separação por uma rede. Mas quando a gente pensa lá naquela ideia de um atacando, o outro defendendo, o bloqueio, né, um só para bloquear, o outro só para atacar, acaba acontecendo aqui essa interação. Né? E no remo tem a questão de ser um esporte que na sua essência individual, né, para a gente pensar no remo lá individual, mas que pode ser coletivo, e aí a banca considerou dessa forma, justamente utilizando esse lado do artigo do Gonçalves, né, que coloca essa condição de que o remo também pode ser coletivo, e nessa condição ele é coletivo aqui sem interação, né, porque aí não tem essa questão de disputa de um com o outro e tal. Então a questão aqui ficou correta como letra D, né, e aí foi uma questão que eu acabei errando também, né, porque eu coloquei o vôlei, eu estava considerando o remo nessa essência de ser individual, e por isso preferi ficar aqui com o voleibol, mas de fato aí a gente tem a condição da letra D, e aí eu trouxe até o artigo aqui para a gente ver, ó, do Gonzalez, né, quando ele coloca Fernando Gonzalez. Esse cara estava no webinar do Chão da Quadra, não sei se vocês acompanharam, na Argentina. Ele estava comentando aí sobre a educação física também, né? Então aqui ele coloca, né, esportes individuais em que não há interação com o oponente, esporte coletivo não há interação, aí depois vem individual em que há interação, né, e aí o coletivo em que há interação. Essa condição ficou interessante aqui para pensar justamente nessa situação do oponente aqui, ó. Esportes coletivos em que há interação com o oponente. Eles se enfrentam diretamente com a equipe adversária, tentando em cada ato atingir os objetivos do jogo. Aí você pode justamente pensar, mesmo que no vôlei não exista a interação do toque de um com o outro ali e tal, como tem, por exemplo, em outros esportes, no futebol, você precisa pensar que a questão estava tratando em relação a essa situação de que eles estão se enfrentando e aí tentando atingir ali, né, o objetivo, né, do jogo em relação à equipe adversária. Isso pensando no vôlei, né, porque no remo você tem a equipe lá competindo, mas não tem essa perspectiva de com o oponente aqui, né, enfrentando ele diretamente, entende? Você está ali fazendo o seu caminho, né, para remar e chegar mais rápido, mas não tem aquela questão de interação específica lá com o outro, né? Então por isso que ficou lá a questão, né, como sendo o remo nessa segunda condição aqui do esporte coletivo sem interação. Vamos embora. 25. A dança é uma ação representativa da cultura humana que pode ser considerada como linguagem social, que permite a transmissão de sentimentos e emoções da afetividade vivida, do trabalho, dos costumes, dos hábitos, da saúde, entre outros. Para o ensino da dança, deve-se levar em consideração o seu aspecto expressivo, que se contrapõe com a formalidade técnica em sua execução pedagógica. No âmbito cultural brasileiro, faz necessário o resgate dos povos que deram origem à nossa população, seja o índio, o branco, o negro, como forma de despertar a identidade social do aluno no projeto de construção de sua cidadania. Sendo assim, em relação ao conteúdo expressivo, aqui estava a chave da questão, né? O conteúdo expressivo nas aulas de educação física devem abordar. Aí a gente tem essa questão aqui, esse enunciado todinho,
sendo lá a perspectiva do coletivo de autores, né? Então a gente discutiu isso também nas aulas e a gente falou dessas duas condições. A gente falou do aspecto expressivo, né? E falou do aspecto técnico, da técnica, né? Que são elementos diferentes. E aí a banca estava querendo saber em relação ao conteúdo expressivo, que é o que está colocado tudinho aqui na letra A, né? De acordo com o que está posto pelo coletivo de autores lá no livro deles. Então, não tinha nem o que discutir aqui também quando você fazia, né, essa leitura das ações de vida diária, dos estados afetivos, as sensações corporais, do mundo do trabalho e do mundo da escola. Então, fechava a questão aqui tranquila, porque é o que está escrito lá, né, a letra do livro. Não tem nem o que pensar aqui nessas outras coisas da letra B, letra C, porque não tem isso lá. Então, você não tem nem o que discutir aqui, né, porque aí o livro, né, o que está escrito é o que vai valer lá, né. Você pode pensar assim, mas a dança tem as cadências, tem estruturas rítmicas, né? Tem, você pode até pensar que tem os problemas que envolvem sócios políticos atuais, as danças na mídia e tal, mas beleza, isso aqui não está escrito no livro, né? Como sendo conteúdo expressivo da dança nas aulas de educação física. Está escrito, está na letra A, e aí é o que está valendo como gabarito. Questão 26. O brinquedo cantado é visto como uma atividade completa de grande valor educativo em que a criança se envolve integralmente. É vista como uma grande ferramenta de educação que, por meio da música, trabalha o desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor das crianças, além de contribuir também para a formação da personalidade do ser humano. Sua didática indica procedimentos adequados para as várias faixas etárias. Sobre tais questões, né, ele pergunta aqui justamente novamente, é correto afirmar: a dança e a música formam uma forte dupla promovendo de forma natural todo o desenvolvimento corporal da criança. Aqui, como está colocado como sendo a questão correta, né? Porque justamente você pode pensar de fato a dança e a música sendo essa dupla, né? Que é bem interessante para pensar nesse ensino da educação física escolar. E aí, muita gente ficou pensando nessa ideia aqui desse todo, né? Que de fato gera uma dúvida aqui para a gente pensar em relação a esse todo o desenvolvimento corporal da criança, porque aqui a gente tem essa perspectiva aqui, do desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor das crianças, né? Quando você está trabalhando com a música que envolve toda essa relação. Então, esse todo aqui está colocando nesse aspecto do que você pode pensar em relação ao cognitivo, afetivo e motor, que é trabalhado quando você está trabalhando com a dança, né? No contexto aí da música, porque envolve exatamente o corpo, o movimento, a perspectiva do ouvido, o som da música. Então está todo envolve todo esse aspecto aí do desenvolvimento corporal da criança. E aí você poderia até ficar na dúvida assim em relação a isso, mas fazendo a leitura das outras você vai entender que, por exemplo, a letra B, né? A metodologia que utiliza o brinquedo cantado contribui na socialização dos alunos, mas pode fazer com que os alunos não se sintam à vontade e felizes nas vivências dessa prática. Você pode pensar aqui, né? Mas pode fazer com que os alunos não se sintam à vontade e felizes. Aí é uma questão muito subjetiva aqui para pensar nisso, né? O que você vai utilizar com o brinquedo cantado e pensar que justamente isso aí pode fazer com que os alunos não se sintam felizes, à vontade, né? A gente tem essa condição, pelo menos pensando de forma contrária aí, que justamente quando você promove as aulas utilizando o brinquedo cantado, né? A música, a dança, você tem uma condição da criança ir lá, né? Se divertir, brincar, cantar, dançar. E aí a banca colocou aqui numa outra perspectiva, né? Na letra C, a sequência didática mais adequada para trabalhar o brinquedo cantado, nesse caso aqui que a gente está colocando, é movimento, letra e música. A gente tem aqui, na verdade, uma perspectiva de alteração dessa ordem só, né? Para pensar no erro dessa alternativa aqui, pensando em trabalhar primeiro a letra, a música e aí entrar com o movimento. Essa é uma questão que eu até já pesquisei aí sobre essa relação aqui e na verdade eu não encontrei, né? Mas a banca já deu isso aqui como errado em outra questão, de outro concurso, né? E aí eu entendo que a ideia desse erro é exatamente nessa relação de que você apresenta a letra, né? No sentido de cantar, de ver como é que é, justamente entra com a música, depois você vai fazer o movimento. Então, quando você inverte essa ordem aqui,
né? Você pode pensar assim, como é que você vai fazer os movimentos se você nem sabe o que é, né? A música, a letra, como é que, né, vai sair dançando, imaginando alguma coisa, né? Só se for, né? Então, na letra D a gente tem a ação dinâmica do brinquedo cantado em determinadas fases desfavorece o desenvolvimento e a organização temporal e espacial dos alunos, né? Aqui o desfavorece que ficou, elimina aqui essa alternativa, né? Porque na verdade você não vai estar desfavorecendo isso, né? Principalmente essa ideia aqui de organização temporal e espacial dos alunos. Embaixo. Questão 27. Questão 27 também é uma questão que a gente discutiu, né, em relação. Não vou nem fazer a leitura desse contexto todinho aí, porque o que a questão quer saber é isso aqui, né? O docente, né, aqui no final, o docente deve trabalhar com os 4 fatores do movimento. Aí está lá, né, colocado pelo Rodolfo Laban, né, que trouxe essa perspectiva aí dos fatores de movimento. E aí, da mesma forma, está lá nos artigos, no livro escrito, aquela relação que a gente fez lá, né, de tempo, espaço, fluência, peso e as dicas, né, de relação ao método mnemônico. Então, quando você faz o método e vai e vê que não tem letra R aqui de ritmo, não tem letra M de movimento e aqui embaixo também movimento, você já sabe que só sobra aqui o PTF, o PFT, né, a galera que fez aí seus métodos mnemônicos, ficou bem facinho aqui para acertar essa questão. A questão 28 também bem tranquila em relação aí à BNCC com essas unidades temáticas. Isso aqui eu fiz um vídeo, né, divulguei lá para a galera no grupo, discutindo só essas ideias aqui das unidades didáticas temáticas também, as categorias dos esportes e as dimensões do conhecimento. E eu disse que a gente precisava saber isso aí bem certinho também para não ter problema, né? Nessa questão aqui até ficou fácil, né? Não teve muita dificuldade para a gente pensar nessas 6 unidades temáticas aí, né? Quando você começava a fazer a leitura, por exemplo, nessa letra A, brincadeiras e brinquedos, né? Você não tem brinquedos lá como sendo uma das unidades temáticas, você tem brincadeiras e jogos, que é o que está colocado na B, na C e na D, né? E aí, no início da B, no segundo item, tem atletismo. Na verdade, atletismo entra lá dentro dos esportes, e aí, considerando a categoria lá de marca, né? Já entra na ideia lá das categorias. Você vem para a letra C, brincadeiras de jogos, esporte, ginástica, dança, lutas e atletismo novamente aqui, para você já eliminar e ficar tranquilo. Então, as 6 categorias, as 6 unidades temáticas propostas lá na BNCC são essas, né? Questão 29, a gente tem aí, segundo os parâmetros curriculares nacionais, os conteúdos da educação física são. Aí ele fez a mesma questão, né? No sentido de quais são os conteúdos da BNCC? São esses daqui. Quais são os conteúdos dos PCNs? Aí você não precisava nem ficar preocupado com essa questão aqui, né? Era só ir lá naquela outra questão lá em cima que falava dos critérios de seleção dos conteúdos, né? Que começava com a relevância social e os conteúdos, né? Essa questão aqui ficou duplicada, né? Tá lá em cima, junto com os critérios, uma das primeiras questões, e depois o cara, né, acabou colocando aqui de novo. E aí você, né, fazendo leitura, dança, atividade física expressiva, ginástica, cultura corporal. Cultura corporal é o objeto de estudo da educação física, né? Não é um dos conteúdos. Aí na letra B, você vem, novamente vai fazendo a leitura e você encontra aqui a capoeira como sendo um dos conteúdos que não está colocado nos PCNs, né, como conteúdo explícito, entra na perspectiva lá da luta. Na letra C você vem ler ginástica, luta, esporte, conhecimento sobre o corpo, jogos e dança, atividades rítmicas e expressivas, né? Então você consegue fazer a compreensão completa aqui dos conteúdos colocados no PCN. E aqui tem o judô, né, para você ficar bem tranquilo aí e não ficar com dúvida. A 30, para fechar aqui, a gente tem a educação física inclusiva, né, tem preconizado outro significado de corpo. Prevalece em suas atividades uma educação física mais coletiva. Nessa perspectiva, o corpo deixa de ter um entendimento mais focado em sua dimensão biológica e passa a valorizar as possibilidades de movimento e convivência social. Os objetos pedagógicos das aulas de educação física estão sendo estabelecidos a partir das possibilidades de cada discente. Sendo assim,
novamente, né, o profissional, como é que o profissional de educação física vai trabalhar agora, não mais em relação ao esporte, né, pensando lá na outra questão, como é que ele vai pensar nessa ideia da educação física inclusiva. Letra A, atentar para que o aluno com deficiência participe das atividades que estejam de acordo com suas habilidades. Aí você, né, fica pensando aí, atentar para que ele participe aí nessa ideia das habilidades, né? Letra B, buscar a interação de todos os alunos com e sem deficiência que devem aprender a conviver com as diferenças aos poucos e em uma situação de ensino e aprendizagem no qual o erro não faz parte. O aluno não pode errar? Será que ele já nasce sabendo tudo, né? A ideia não é essa. Possibilitar ao aluno com deficiência as mesmas oportunidades de conviver com os outros, de exercitar seu corpo, descobrir possibilidades e potencialidades e encarar desafios de se exercitar para a vida. Então você fica tranquilo aqui com essa letra C, que é pensando na ideia da deficiência aí, do aluno com deficiência, a educação física inclusiva, né, nessa relação de todos, né, dessa convivência de todos, e pensar nas possibilidades, potencialidades que cada um tem, né, e encarar esses desafios, pensando justamente nessa ideia do contexto aí de vivência, né, de cada um. Na letra D a gente tem o errinho aqui pensando, né, solicitar que o aluno com deficiência observe a aula, né, o aluno vai participar, ele vai ficar lá observando, né, para ser incluído aos poucos. Né? Que ideia é essa, né? Você, fica só olhando aí tu vai entrando aos poucos, devagarzinho. Na verdade, você precisa planejar a aula de forma adequada para que o aluno possa participar do início ao fim, né? Sem as complicações. Né? Então, você justamente utiliza o planejamento para isso, né? Para evitar esse tipo de situação, de deixar a criança lá isolada, né? Para entrar só depois, no finalzinho. Então a gente está pensando aqui na ideia da inclusão e não da exclusão. Tranquilo? Então, em relação a essa prova aí, pessoal, era isso, né? Duas questões aí mais específicas para pensar nessa relação aí do esporte ali, aquela ideia da competição, do coletivo, né? Com interação e aquela outra participação, rendimento que ficou nessa dualidade aí, e aí realmente precisa analisar direitinho. Ou essa questão vai ser anulada, ou ela vai ter que ser alterada, né, o gabarito lá para a letra D. Beleza? Acrescentou uma resposta para mim? E aí, Nilton? Aí, assim, a gente pensar naquela ideia, né, de se preparar desde hoje, né, desde ontem, na verdade, corrigindo esses erros, né, que vocês tiveram na prova, corrigindo assim, justamente buscando onde é que foi o erro, aprendendo, vendo essa relação que tem de erro nas outras alternativas, o que é que você pode aprender com as outras alternativas, para que você em uma outra prova não erre mais isso, né? Uma ideia de começar a estudar para o concurso desde que sai o gabarito do concurso anterior, pensando nessa ideia de avançar, né? Que aí você vai fazendo e chega uma hora que você não consegue errar muita coisa não, você até quer errar e não consegue, né? Eu brinco com essa relação assim, porque você vai avançando. Isso aí, Nildo, o cursinho a gente vai, né, tentando pensar nessa relação aí do que está caindo mais e tal, e aí a gente consegue ir avançando aos poucos, né? A gente tem justamente agora Macaíba e São Gonçalo, né? E a ideia é essa, é focar, né? Focar mesmo nessa parte específica, em português, que é o que tem esse peso maior também. E aí justamente a gente ir saindo, né, desse degrau lá de baixo e vai avançando aos poucos. E aí chega uma hora que não tem para onde correr, né? Vai ter que passar. É isso aí. Quiserem mais fazer algum comentário aí, fica à vontade, pessoal. Tirar alguma dúvida em relação a alguma questão, Paula aí, Nildo, Elisângela. Qualquer dúvida, comentem aí que a gente vai debatendo aqui. O que é que acharam aí da explicação em relação à prova? E aí, Paula? Deu para dar uma clareada aí em alguma coisa ou estou meio confuso? Beleza, Nildo? Show de bola. A Elisângela fez o concurso aí do Agreste ou
tá nessa expectativa de fazer, de começar a fazer. Ah, sim, sim. Aí fica mais difícil, né? Essa vinda para cá pra fazer um concurso é complicado. Quando eu comecei a fazer os concursos aqui na Paraíba, eu vim justamente porque eu calculava esse tempo aí de, se for até 2 horas de viagem, eu vou fazer a prova. Mas aí quando eu colocava no mapa que tinha algum concurso sendo 2 horas e meia, 3 horas de viagem, aí eu já descartava, sabe? Então é isso aí, pessoal. Agradeço aí a presença, a participação de vocês. Boa noite a todos. Aí eu vou fazer o encerramento aqui da gravação e disponibilizo lá, né, para a galera também acompanhar quem quiser. Valeu, um abraço a todos, até mais, tchau, tchau.